Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Beneficentíssimo, Misericordiosíssimo, muito obrigado pela gentileza e bondade de suas palavras. Peço a Deus que me permita honrar esse espaço e que as palavras que sejam ditas por essa pessoa sejam de acordo com a veracidade e sejam benéficas para todos nós. Cumprimento a todos presentes, senhoras e senhores que estão nos assistindo, e gostaria de nossa conversa, realmente Deus é um oceano sem margens, infinito, e lembrar dele nos faz mergulhar nesse oceano, naquilo que é possível, né? E falar de Rumi é falar de Deus. E eu, antes de iniciar, eu gostaria de cumprimentar os presentes que reservaram espaço nos seus lares, no seu tempo, para falar da espiritualidade, conscientes que estamos de que a realidade espiritual é eterna e dominante, embora na nossa época o materialismo seja muito predominante. Então, honro isso e respeito isso e faço questão de reforçar isso, né? Essa nossa consciência da realidade espiritual e de Deus que transcende a tudo. Rumi, uma forma de referir-se a ele é como um oceano, mas um oceano limitado, como todos seres humanos somos, mas ainda um oceano de conhecimento do que ele obteve. Mas como ele se refere a si mesmo? Ele se refere a si mesmo como pó aos pés do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele. O que significa isso? Significa que ele tinha consciência de que tudo que ele alcançou e realizou na sua jornada espiritual foi através da mensagem que chegou de Deus através do profeta Muhammad e do que ele aprendeu a partir dos exemplos de vida do profeta Muhammad, e os seus esforços foram recompensados. Então ele se coloca dessa forma, como os pó aos pés do profeta Muhammad. E o profeta Muhammad é um oceano maior ainda. E o oceano infinito é Deus, acima de todos, que inclui todos e que cria todos nós. Antes de entrar um pouco naquilo que Rumi trouxe, vamos falar um pouco da sua vida, da sua pessoa, porque muitos de nós aqui no Brasil não conhecemos. O seu nome era Muhammad Jalaluddin, que significa Muhammad, é o mais louvado, é o nome do profeta Muhammad. Jalaluddin, a força, a realização da religião, e esse era o seu nome. Nasceu na cidade de Balkh, no ano de 1207. Na verdade, há um pouco de controvérsia em relação a essa data. E Balkh, na época, era a capital do Império Khwarazm. Balkh é uma cidade que fica no atual Afeganistão, ao norte do Afeganistão, próximo à fronteira com o Uzbequistão. E Hazrat Rumi morreu no ano de 1273, na cidade de Konya, onde é hoje a Turquia, na Anatólia. Teve uma educação esmerada, uma educação islâmica da mais elaborada, no Sagrado Alcorão, na exegese do Alcorão, na jurisprudência islâmica, na ética e na moralidade islâmica, na ciência islâmica em geral. Isso porque o seu pai, cujo nome era Sheikh Bahauddin Walad, ele era um eminente teólogo, tão reconhecido, que foi denominado pelos seus pares, e além do reino de Khwarazm, como o soberano dos eruditos, ou soberano dos sábios, pelo seu elevado conhecimento das ciências islâmicas, do Sagrado Corão, das tradições do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E, além disso, um homem inspirado. O que é isso? Inspirado no sentido de, dentre as alternativas que o ser humano pode escolher, que são lícitas, que estão de acordo com a ética e a moralidade islâmica, às vezes surgem em nossas vidas diferentes alternativas. E ele, um homem de coração desperto, optava por inspiração e aconselhava as mais benéficas. E aí a sua reputação se espalhou e ele acabou sendo conselheiro até do governante da época do Império de Khwarazm. Mas havia muita intriga no ambiente da corte e muita disputa pelos favores do governante, e o reino passava
turbulência, seus ataques devastadores em direção ao oeste. E ele resolveu sair desse ambiente conturbado e iniciar uma jornada rumo ao oeste para fazer sua peregrinação a Meca e encontrar outro lugar para viver com a sua família. E não atendeu aos apelos do governante, do sultão e dos seus eminentes servidores mais próximos e disse: fique o senhor com seus amigos, que é aqueles que estavam envolvidos nas disputas políticas, e afastou-se com uma caravana com seus alunos, seus seguidores, seus derviches, em direção ao oeste. Passou pela cidade de Nishapur, onde encontrou um outro eminente sábio, Farid Natar, que escreveu uma obra bastante conhecida, chamada Linguagem dos Pássaros, que está, aliás, traduzida para o português. E o Rumi, adolescente, acompanhou seu pai. Essa migração foi por volta de 1215. Rumi tinha pouco mais de 10 anos, mas Farid Natar já reconheceu em Rumi um grande potencial e deu a ele de presente um dos seus livros, uma de suas obras, chamada O Livro dos Segredos. Seguindo sua viagem, passou por Bagdá, por Meca, essa caravana liderada pelo Sheikh Burhanuddin, encontraram-se com eminentes sábios da época, depois passaram por Damasco, por Alepo. Em Damasco tiveram encontro com Ibn Arabi, outro eminente sheik de tão elevada estatura, que foi denominado o maior de todos os sheiks. Ele recebeu Rumi adolescente acompanhando seu pai, Sheikh Bahauddin. É interessante nesse encontro que, ao saírem, ele se referiu aos dois dessa forma: que interessante, um oceano seguindo um lago. Então, veja bem, apesar de toda a reputação e grande envergadura do Sheikh Bahauddin, o pai de Rumi, Hazrat Ibn Arabi, também um homem inspirado, anteviu naquele adolescente um grande potencial, uma grande capacidade de realização, o que se confirmou ao longo da sua existência. Aí seguiram viagem para a Anatólia, passaram por várias cidades, Malátia e outras, até se estabelecerem na cidade de Larend, que é a atual Karaman, próximo a Konya. Lá o Sheikh Bahauddin foi muito bem recebido, foi convidado a lecionar nas madraças, nas escolas islâmicas, pregar nas mesquitas, e já constituiu um círculo de alunos nessa região. E o sultão da época, essa cidade pertencia ao Império Seljúcida da Anatólia, que era governado por um rei sábio, um sultão sábio, o sultão Alauddin Keykubat, que estava na época do apogeu desse Império Seljúcida da Anatólia. O sultão Alauddin Keykubat era um sábio, ele incentivava as ciências, os doutores, os teólogos, a construção de escolas, a educação do povo, as artes. Era um ambiente de muita tolerância e elevado nível espiritual e cultural. E ele ficou muito entusiasmado com a vinda do Sheikh Bahauddin e convidou para mudar-se para Konya. Ofereceu, inclusive, um palácio para a residência do Sheikh, que aceitou ir para Konya, mas não aceitou morar no palácio, porque ele queria afastar-se das disputas políticas, das intrigas palacianas, e aceitou ir para Konya, morando numa madraça, numa escola islâmica, e lá ele começou a lecionar nas escolas, nas universidades, e instituiu um ciclo de derviches e tornou-se conselheiro do sultão, que via nele, entendeu nele esse homem inspirado. Até uma história muito interessante, que o sultão teve um sonho, e nesse sonho ele viu a sua cabeça de ouro, o seu peito de prata, o seu abdômen a partir do umbigo de bronze, as suas coxas de chumbo e os seus pés de estanho. E os sheiks que interpretavam seus sonhos, nenhum deles foi capaz de interpretá-lo. Então, ele recorreu ao Sheikh Bahauddin, que interpretou o sonho, e que foi uma previsão do que aconteceria no Império Seljúcida nos próximos 100 anos. E ele disse assim: a sua cabeça de ouro representa a qualidade do seu povo na sua época. E o seu peito de prata, o seu filho, seu sucessor, a qualidade do povo na época do seu filho será como prata em relação à sua época. E depois, o abdômen de bronze representa o filho do seu filho, e que uma época em que
As lideranças terão pensamentos baixos, vis e egocêntricos. E, na sequência, a terceira geração será uma época de muita desordem. E, na sequência, a próxima geração será uma época em que a população não terá mais compaixão, não terá mais lealdade, fidelidade, não terá mais retidão. E, na sequência, na quinta geração, todo o seu império será, esse império seljúcida, será destruído e a Anatólia estará entregue aos bandidos, aos bagunceiros. E, por incrível que pareça, isso foi registrado nessa época, quando ele foi interpretado por volta de 1230, esse sonho. E foi o que aconteceu nos 100 anos seguintes, a destruição do Império Seljúcida dessa forma, e com a sucessão ocorrendo exatamente dessa forma, coisa muito incrível, que mostra o que é um ser humano que recebe essa graça de Deus, da capacidade da inspiração, do sultão que recebeu o sonho e do Sheikh Bahauddin, que interpretou corretamente, antevendo acontecimentos dos próximos 100 anos. Com o falecimento, depois de algum tempo, do seu pai, em Konya, Hazrat Rumi se tornou o seu sucessor como professor, como um intelectual de alto nível, reconhecido, lecionando nas madraças, pregando nas mesquitas com um grande círculo de alunos, mas um intelectual. Mas ele precisava, o seu sheik, o seu mestre, era o seu próprio pai. E nesse interregno aconteceu um evento muito interessante também. Um dos discípulos do seu pai, um homem também inspirado, que era o sheik Burhaneddin, que vivia isolado nas montanhas, dedicado à orientação e às suas devoções, teve uma visão, a necessidade de ir a Konya, e foi informado do falecimento, de forma visionária, do seu mestre, o Sheikh Bahauddin. Então, foi-se para a Anatólia e se tornou o novo instrutor, o novo mestre de Hazrat Rumi, por um período de 9 anos. Nesse interregno, ele entendeu que faltava complementar a educação intelectual de Rumi e orientou, aconselhou a ficar em Damasco e Alepo por 2 anos, estudando com os eminentes eruditos da época. Depois retornou a Konya. Depois do falecimento do Sheikh Bahauddin, aconteceu outro evento muito interessante. Burhaneddin, aconteceu outro evento muito interessante na vida de Hazrat Rumi. Foi um encontro com outro mestre, denominado Shams de Tabriz. Shams de Tabriz é outra categoria de amigo de Allah. Na religião islâmica, nós não temos o conceito de santo, porque entendemos que todo o poder emana de Deus. O máximo que o ser humano pode conseguir na sua existência é ser um amigo de Allah, quer dizer, estar em harmonia com Deus e com as leis divinas. E aí ele recebe esse título de amigo de Allah. Amigo de Allah no sentido de que se torna uma pessoa que é usado por Deus para cumprir os seus desígnios entre os humanos. E muitas vezes, através dessas pessoas, Deus realiza acontecimentos extraordinários. E era nessa categoria que estava Shams de Tabriz. E segundo os estudiosos da vida de Rumi, Shams de Tabriz, ele recebeu essa indicação, essa ordem espiritual de dirigir-se para Konya para encontrar-se com Hazrat Rumi. Mas Shams de Tabriz era um homem que havia abandonado a vida material e vivia perambulando de cidade em cidade, vestido de forma andrajosa, parecendo um mendigo, mas com grande conhecimento teológico e espiritual. E onde chegava era reconhecido, deixava sua mensagem e partia para outro local. E numa dessas suas sequências de vida, ele encontrou-se com Hazrat Rumi, em Konya. Esse encontro é relatado de várias formas, o que sugere que foram vários encontros iniciais. Num desses encontros, relata-se que estava Hazrat Rumi em Konya, sentado ao lado de uma fonte com alguns de seus livros. Chegou, então, Hazrat Shams de Tabriz e perguntou a Hazrat Rumi: o que é isso? Apontando para os livros. E Hazrat Rumi olhou para ele, aquele estranho, vestido de uma forma assim, bastante estranha, né? Isso aí são palavras. Isso não importa para você. Respondeu dessa forma. Então, Hazrat Shams de Tabriz pegou aqueles livros e jogou na água. Hazrat Rumi espantou-se com isso e questionou: mas como você faz uma coisa dessa? Nesses livros haviam escritos do meu pai, manuscritos que não há cópias. E aí, calmamente, Shams de Tabriz, enfiando a mão na água, retirou os livros um por um, completamente secos.
Isso espantou ainda mais Hazrat Rumi, e vendo isso, então, iniciaram um diálogo ali. E ele perguntou, o que é isso? Esse fenômeno, né? E ele respondeu, isso chama-se Dhauki, que significa o anelo e a satisfação da busca de Deus, e Hal. Hal significa estado, quer dizer, um estado de consciência, um estado espiritual em que Deus permite que aconteçam essas coisas. Aí iniciou-se essa conversa. Posteriormente, houve outros encontros relatados da seguinte forma. Uma ocasião, aproximou-se Hazrat Shams Tabriz de Rumi, que estava ali com alguns discípulos, e ele lhe perguntou assim, me diga, qual a razão de tanto esforço na espiritualidade, tanto estudo, tanta repetição de orações, tanto empenho? Qual a razão de tudo isso? E Hazrat Rumi, como um bom teólogo islâmico que disse, não, a razão de tudo isso é compreender a mensagem e as tradições, o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e vivê-lo. Então, Hazrat Shams Tabriz respondeu de uma forma chocante. Tudo isso é exterioridade. E Hazrat Rumi espantou-se com a resposta e perguntou, mas então me diga o que existe além disso. E Hazrat Rumi, Shams Tabriz respondeu, existe conhecer o conhecimento. E, na verdade, isso é algo muito importante. E, na sequência, ele repetiu versos de um outro eminente sheikh da espiritualidade islâmica, que é Sanai, que escreveu os seguintes versos. O conhecimento é para conhecer a ti mesmo. Se não conheces a ti mesmo, qual o valor do conhecimento? Esses versos apontam para a necessidade de que o conhecimento, o intelecto, tenha, além daquilo que nos orienta na vida externa, na relação ética com o mundo, também conhecermos a nós mesmos. Isso vem direto do Sagrado Alcorão. Allah, para quem não conhece, significa Deus no idioma árabe, é o nome de Deus em árabe. Allah, no Sagrado Alcorão, diz assim, que colocou os seus sinais nos horizontes, quer dizer, no mundo, no universo criado, e no interior de nós, seres humanos, em seu interior. Quer dizer, em nosso interior estão os sinais de Allah, os segredos de Allah também, o conhecimento de toda a existência. Então, Hazrat Shams Tabriz estava apontando, além da nossa relação com o mundo externo, o conhecimento deve ser um canal para nos comunicarmos com o nosso mundo interno, que é um macrocosmo também. Em outra frase de Hazrat Shams Tabriz, ele disse, o mundo externo é o microcosmo, o macrocosmo é o mundo externo, onde estão, como o próprio Allah diz no Sagrado Corão, os sinais de Allah. Então, na sequência, isso realmente foi muito marcante na vida de Rumi, e além disso, Hazrat Shams Tabriz passava uma outra relação com o conhecimento, a relação comandada pelo amor, pelo coração. Essa foi a faísca que mudou a direção, levou para uma outra dimensão a busca de Rumi. Agora, para falar sobre Hazrat Rumi, vamos, para compreender o que foi a sua vida, nós poderíamos tentar, num esforço, resumir em alguns conceitos muito relevantes que direcionaram toda a sua vida, desde a sua educação inicial, orientado pelo seu próprio pai, Sheikh Burhanuddin, em Balkh, até o fim da sua vida nesse mundo. Se resume na palavra Deus, a busca por Deus. Mas como buscar Deus? Deus não é onipresente, não está em toda parte? Sim, mas a nossa consciência, buscar por Deus, é buscar a harmonização do nosso ser, da integralidade do nosso ser com a realidade divina, com o conhecimento divino que ele permite chegar a nós, seres humanos. E a nossa consciência entrar nessa harmonia. E que é Deus, então, para nós? O que foi Deus para Hazrat Rumi? Que seu segredo seja santificado. É o que é Deus revelado no Sagrado Corão, por próprio Deus. Porque nós, no mundo islâmico, não falamos de Deus a partir de especulação racional. Não, nós só podemos falar sobre Deus o que ele
revelou de si mesmo. Podemos usar a racionalidade, mas não para inventar fantasias a respeito de Deus, mas para compreender aquilo que ele revelou a respeito de si próprio. E não podemos ultrapassar esses limites colocando em nossa imaginação atributos que ele não tem. Então, para nós muçulmanos, Deus revelou aos profetas características, atributos seus, e esse é a base da nossa compreensão. Então, Deus revelou que ele é um. Significa o quê? Que ele não se divide. Ele não se divide em dois, nem em três, nem em quatro, nem em muitos. Não, ele é um todo coeso, indivisível. E também revelou que ele é único, não há outro ser como ele, que ele é infinito, sem limites. Não há limite de espaço e nem tempo para Deus. Uma vez que espaço e tempo, nesse universo criado nosso, são criaturas também, e a criatura não limita seu Criador. E que a sua essência só ele conhece. Ninguém alcança a infinitude da compreensão, a compreensão da infinitude de sua essência. E que ele criou, ele é criador também. Ele tem os seus atos e os seus atributos. Atributos são características de Deus. Então, essa é a compreensão de Deus que Hazrat Rumi buscou toda a sua vida e alcançou em níveis extraordinários. Mas o caminho para essa compreensão de Deus, a primeira fase da vida de Hazrat Rumi foi através da dimensão da intelectualidade, foi estudo das ciências islâmicas, da teologia islâmica, acompanhado da prática. Toda a sua história de vida mostra uma consistência entre o conhecimento e os esforços de prática, de vivência desse conhecimento na ética e na moralidade islâmica, obedecendo aos limites da lei divina. Mas esse momento inicial, nesse período inicial da sua vida, foi a partir dos recursos da intelectualidade, da raciocínio, da lógica, onde a sede é o cérebro. E na segunda parte, a partir do encontro com Hazrat Shams de Tabriz, essa busca alicerçada na intelectualidade, na racionalidade, porque esse é o alicerce da espiritualidade, que é a compreensão da ética e da moralidade reveladas por Deus, que são necessários para um desenvolvimento espiritual saudável. Então, esse é o alicerce. Tendo formado muito bem esse alicerce, que é necessário para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, uma vez que pauta os limites definidos por Deus da conduta humana, e uma ética e uma moralidade aprovada por Deus, a partir daí faltava a Hazrat Rumi a faísca do amor, para mergulhar numa outra dimensão, acima desse alicerce da racionalidade, da teologia, da intelectualidade, do intelecto, o amor. Foi essa mudança que ocorreu a partir do encontro com o Shams de Tabriz, que acendeu a chama do amor a Deus de uma forma muito intensa no coração de Rumi. E para entender esse processo, a gente trouxe aqui alguns versos da obra principal de Hazrat Rumi, que foi um livro chamado Masnawi, que na tradução para o inglês apresenta-se em 6 volumes, uma obra que ele declamou durante 10 anos de sua vida, que fala da uma exegese do Sagrado Alcorão a partir de metáforas. Essa metodologia de ensinar a partir de metáforas é utilizada por próprio Deus, por próprio Allah no Sagrado Alcorão. E Allah diz num verso do Sagrado Alcorão que ele ensina também por metáforas, por parábolas. E o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus, também usava esse método educacional de ensinar, passar grandes conhecimentos a partir de metáforas, de parábolas. E Hazrat Rumi, como ele mesmo se definiu como o pó aos pés do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus seja sobre ele, também usava esse método. Então, essa obra, Masnavi, é uma exegese do Sagrado Alcorão de uma forma metafórica, a partir das experiências, do conhecimento que Allah permitiu que chegasse à mente e ao coração de Hazrat Rumi, nessa segunda dimensão da sua vida, que é a dimensão de mergulhar, alicerçado numa base intelectual, no universo do amor a Deus. Então, a gente trouxe aqui os 5 primeiros versos dessa obra, o Masnawi, em tradução para o português. Ouça a flauta, como conta sua história, queixando-se da separação, dizendo: desde que me fui separado de minha raiz, meus lamentos levam homens e mulheres a chorar. Eu quero um peito despedaçado pela separação, para que a ele possa revelar a dor de minha saudade.
Tudo aquele separado da sua origem anseia pela volta ao tempo em que a ela estava unido. Gritei minhas tristes notas a todo tipo de companhia e sou procurado pelos felizes e também pelos infelizes. Então, nessa metáfora, Hazrat Rumi fala da flauta. A flauta senhoras e senhores possam ter uma ideia do que é. Som. This meeting is being recorded. Esse é o som da flauta. É um som que Hazrat Rumi refere como um som lamentoso, que fala de uma saudade. A flauta lamentando-se de como ela foi separada da sua toceira, de onde ela foi tirada para constituir a flauta. E é uma metáfora do ser humano. Essa flauta tem 6 orifícios para produzir as suas notas, 6 frontais e o outro para a modulação das notas. Como a cabeça humana, nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e uma boca. E a flauta produz som ao ser soprada. E nessa metáfora, nós humanos, quando o anjo desce e coloca no coração, coloca no útero no feto, no útero da mãe, o sopro divino, então nós nos tornamos humanos no útero das nossas mães, quando o anjo desce por ordem de Allah e traz o sopro divino, que é o nosso espírito, a nossa alma, animando e tornando aquele feto um ser humano. Então, essa é a metáfora, e fala dessa nossa saudade também, como da flauta, esse lamento, daquele momento de completude que tínhamos quando estávamos juntos ao nosso Criador. Então, na verdade, fala de amor, amor de retorno ao Criador. Essa necessidade de voltar a estar completo junto ao nosso Criador, Deus. A gente gostaria de, como brasileiro, vivendo nessa época que vivemos, fazer uma observação em relação a amor, porque nós vivemos uma época de profundo materialismo e de distorção de conceitos. Na nossa cultura, no nosso meio cultural, muitas vezes, quando se fala de amor, se faz uma associação com sensualidade, com erotismo. Inclusive, há alguns teóricos que defendem essa ideia, né? Como se o ser humano fosse limitado a instintos sexuais e eróticos, e toda a visão do ser humano fosse uma base instintiva animal. A visão islâmica é muito mais sofisticada do que isso e mais próxima da realidade do ser humano. O ser humano é multidimensional e pode explorar várias dimensões da existência, interior e exteriormente. Então, num nível de amor, temos o amor divino, que é essa saudade de retorno ao Criador, essa vontade que temos, essa sensação de incompletude que nos move pela vida fora. No outro nível de amor, temos a dimensão do amor filial, que é o amor dos pais pelos filhos, como fonte da geração de uma nova existência, e o amor dos filhos pelos pais, como gratidão e sentimento daqueles que lhe permitiram chegar à vida e os protegeram e educaram. Temos o amor fraternal, que é o amor, uma outra dimensão, o amor entre irmãos, o amor entre amigos, o amor por ideias, o amor pela natureza. Há várias dimensões de amor. E uma delas é o amor conjugal, que é o amor entre o marido e a esposa, para constituírem uma nova família, trazerem novas vidas à existência. E nesse é que cabe a dimensão, o aspecto da erotização e da sensualidade. Mas nas outras dimensões, não. Então, é uma forma patológica de misturar essas dimensões, misturar as funções e o papel de cada dimensão na realidade humana. Mas no mundo islâmico não existe isso, existe uma clara percepção e compreensão dessa realidade dimensional, humana e das funções diferentes que podemos desempenhar ao longo da nossa existência. Mas em todas essas dimensões do amor, há uma dimensão comum, que é da incompletude. Isso vem do Sagrado Alcorão também, em que Allah revela no Sagrado Alcorão que criou tudo em pares. E Hazrat Rumi faz uma exegese disso
de uma forma muito bonita. A gente traz mais uns trechos do Masnavi em que a gente vê isso aí. E falando especificamente do amor conjugal, que é uma das dimensões do amor. A sabedoria divina, em seu destino e decreto, nos fez amantes uns dos outros. O pré-ordenamento fez pares de todas as partes do mundo e as fez amar as suas contrapartes. Isso em geral, que mostra a necessidade de outras criaturas para complementarem a nossa existência, as diferentes dimensões das nossas vidas. Toda parte do mundo deseja a sua contraparte, tal como âmbar deseja a palha. Os céus dizem para a terra: olá, tu me atrais como o ferro atrai o magneto. E aí, em relação ao amor conjugal, a fêmea deseja o macho para que possa aperfeiçoar os trabalhos uns dos outros. Deus colocou o desejo no interior do homem e da mulher para que o mundo possa subsistir através da sua união. Ele colocou o desejo em cada parte, pela outra parte, e da sua união dá origem a um nascimento, a uma nova vida e a descendência. Então é isso. A base comum de todo o amor é a necessidade de complementação. E Deus coloca em cada alma uma necessidade que é a sua missão de vida. Isso em relação a tudo, inclusive a nossa função, as nossas profissões, aquilo que nos apaixona para fazer. Num outro trecho do Masnavi, Hazrat Rumi interpreta dessa maneira, que vai ser feita, o rei vai organizar uma festa no campo, e é aquele que tem o amor para construir a tenda e armar a tenda para que essa festa aconteça, e é aquele que é o fabricante das estacas, que pensa assim: se não fosse o meu amor por fabricar as estacas, como essa tenda poderia estar em pé? E Hazrat Rumi explica que o amor, por ser um fabricante de estacas, por ser um fabricante de tendas, foi colocado por Deus no coração de cada um. E assim vamos pela vida. Um amor, uma necessidade por algo na existência, em dimensões diferentes, que nos faz sermos humanos, como interpretação dessa passagem do Sagrado Alcorão. E essa é a maneira com que Rumi passou a viver a sua vida depois que a chama, o despertar do coração, foi acesa em seu coração por Hazrat Sanz de Tabriz. Com a complementação da sua elevada intelectualidade, a sua aderência à ética e moralidade islâmica, associado agora a um mergulho numa outra dimensão da compreensão da existência, que é dada pelo amor e pela inspiração. Aí vale falar que na nossa visão islâmica nós temos duas formas de adquirir conhecimento. Uma forma é através do intelecto, cuja sede é o cérebro, que é uma forma abstrata de adquirir conhecimento, através do raciocínio, da lógica, do estudo, do esforço pessoal. E essa foi a primeira fase da vida de Hazrat Rumi. Mas há uma segunda forma, disponível a todo ser humano, mas que é adormecida na maioria de nós. Enquanto o intelecto ele é desperto e dado gratuitamente por Deus a todo ser humano, a outra forma de adquirir conhecimento é através do coração. Coração, não estamos falando do órgão coração, embora tenha relação com o nosso coração. Estamos falando do coração como sede da existência humana, da existência integral humana. Um órgão de conhecimento também, mas que adquire conhecimento de uma forma sensorial, através da visão, da audição, da intuição. No Sagrado Alcorão, Deus menciona 4 formas do coração adquirir conhecimento, sendo que uma delas é exclusiva dos profetas, e encerrou-se com o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele. E encerrou-se porque no Sagrado Alcorão Deus revela que depois dele não vem nenhum outro profeta. Mas as outras 3 formas de adquirir conhecimento, que podem ser despertadas no ser humano para formas incríveis, como aconteceu com Hazrat Rumi, são disponíveis a todos, embora adormecidas. E o despertar dessa forma requer conhecimento e uma jornada espiritual, um empenho espiritual na espiritualidade. Essas formas são a intuição, sonhos e visões. E a sensibilidade em que a pessoa tem um contato direto com a verdade, com a permissão de Deus. E nessa segunda fase da existência de Hazrat Rumi, ele foi transportado para espaços espirituais
extraordinários e que compreendeu muito da existência humana, da natureza humana e desse mundo material também, porque nessa perspectiva, o mundo espiritual é a variável independente e o mundo material a variável dependente. Ou seja, o mundo espiritual é mais amplo, mais completo. Ele acaba sobrepondo-se ao mundo material, determinando o que acontece aqui, montando cenários para que os seres humanos exerçam seu livre-arbítrio, mas a partir de cenários que vêm, de diretrizes que vêm do mundo espiritual, que, em última instância, provém de Deus, o Altíssimo, através dos universos que Deus criou, que são universos descendentes até chegar no mais inferior de todos, que é esse universo material. E nós, seres humanos, somos seres multidimensionais também. Nós temos constituintes em todos esses universos, começando pelo nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo material. E temos funções em todos esses universos, sentidos. No mundo material, temos os 5 sentidos, que nos permitem esse contato com o mundo, receber informações e nos comunicar. E no mundo interno, nós temos os sentidos espirituais, esses adormecidos, cujo despertar depende dos esforços de conhecimento e de esforços no campo da espiritualidade e na comunicação com Deus. Entre as práticas essenciais na existência de Hazrat Rumi, além daquilo tudo que é obrigatório para nós muçulmanos, como uma relação ética com o mundo, pautada pela ética e moralidade islâmica, a relação com as pessoas, com o mundo, com a natureza, as práticas devocionais obrigatórias islâmicas, que consiste nas orações, no jejum, e ele foi um exemplar praticante de tudo isso, também as devoções extras, opcionais. As práticas obrigatórias islâmicas têm a função de permitir criar um ser humano ético na relação com o mundo, na convivência com as pessoas, buscando a justiça e a paz nas relações. E pode levar o ser humano a esse conhecimento interno também. Mas para acelerar e aumentar, alavancar esse conhecimento da realidade espiritual, são necessários esforços adicionais. É isso que a que se dedica a espiritualidade islâmica. E Hazrat Rumi foi exemplar nisso. E um exemplar mestre da prática, do coração da prática da espiritualidade islâmica, que é o zikr, a prática do zikr. A palavra zikr em árabe significa relembrar, relembrar de Deus. E é uma recomendação de Deus no Sagrado Alcorão em várias passagens. Numa passagem, Deus nos diz assim: o zikr, ou seja, a lembrança de Deus, tranquiliza os corações. Em outra passagem, Deus diz assim: o zikr, a lembrança de Deus, é para ser feita, quer estejamos em pé, sentados ou deitados. Quer dizer, buscarmos um estado de contínua lembrança de Deus, inclusive durante os exercícios das nossas atividades. E foi isso que fez Hazrat Rumi, e isso que ele praticou e ensinou a seus discípulos. E numa ocasião, ele estava passando diante das portas do seu discípulo, de um dos seus discípulos, que é o Sheikh Hussameddin, que era, ou melhor, do Sheikh Salahuddin, um dos seus discípulos, que era um ourives, estava trabalhando e moldando uma peça em ouro com o seu martelinho, em batidas rítmicas. Ao passar por esse local, ouvir esse som rítmico, Hazrat Rumi entrou um estado muito especial, um estado elevado de consciência, em que tomou consciência experiencial do ritmo de tudo e todas as coisas do universo, do ritmo do nosso coração pulsando e do sangue circulando em nosso corpo, dos astros circulando ao redor do Sol. Antes de Copérnico, nós já sabíamos do mundo islâmico da existência dos planetas, inclusive a Terra como planeta circulando ao redor do Sol, e do universo todo rodopiando, e do ser humano circulando em torno dos fatores essenciais de sua vida, na sua existência, e foi tomado de um estado espiritual de muito amor a Deus, um êxtase infinito em que compreendeu essa relação de Deus com o universo e com a criação,
criando tudo em pares e fazendo essa busca contínua dos pares, buscando complementação em várias dimensões da realidade humana, isso, inclusive, aplicando-se à própria natureza física dos astros, girando um ao redor dos outros e de todos os seres da natureza. E ele entrou em harmonia com isso e começou a rodopiar de alegria e de felicidade nesse estado elevado de consciência e lembrando de Deus. Então, essa prática é uma prática, uma forma de expressar e buscar também esse estado elevadíssimo de consciência, de lembrança de Deus, que é denominada Zikr. Então, eu tenho a impressão que o tempo de exposição que foi concedido pelos anfitriões a essa pessoa aqui já chegou ao fim e a gente passa para a próxima fase, que a gente entendeu que seria a fase de uma prática espiritual. E eu pergunto, está correto isso? A gente gostaria de dar uma ideia do que é o zikr. A palavra zikr em árabe significa lembrança de Deus. É uma prática devocional em que nós, pronunciando sons sagrados, que são atributos de Deus revelados por Deus no Sagrado Alcorão, e no Sagrado Alcorão e na Suna do profeta Muhammad, foram revelados 99 nomes que são chamados os mais belos nomes de Deus, e a repetição em voz alta dessas frases, desses sons, desses atributos de Deus, aliado a um esforço interno de aliar nossos corações, nossos sentimentos, nossa mente, nosso intelecto com o significado disso, é uma forma muito elevada de lembrar de Deus. Então, a gente trouxe aqui para as senhoras e senhores uma dessas práticas, que é a repetição de uma frase sagrada, fundamental para Hazrat Rumi e para todos nós muçulmanos, que é uma frase que diz assim: não há divindade além de Deus. E nós praticamos isso em árabe, que foi o idioma usado pelo anjo Gabriel ao revelar esses conceitos ao profeta Muhammad, e que traz a força da revelação pelos sons usados pelo próprio arcanjo Gabriel, alayhi salam. Essa frase em árabe é assim: La, que significa não, ilaha, divindade. Então, La ilaha significa não existe divindade. Quer dizer, nas criaturas, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem seres muito inteligentes, nem seres muito puros são Deus. Illa significa exceto, Allah, Deus. Então, La ilaha, não há divindade, illa Allah, exceto Deus. É uma afirmação do monoteísmo puro, e que a única divindade verdadeira só pode ser atribuída a Deus, nosso Criador, o único Criador de todas as coisas. E repetir essa frase, buscando um sentimento de amor no coração, de compreensão dessa realidade de Deus, é uma forma muito elevada de zikr. E nós fazemos dessa maneira. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Então, a gente vai fazer por um tempo essa prática e convidamos as senhoras e senhores que quiserem se harmonizar conosco, obviamente com o microfone desligado, senão vai dar uma ressonância, né? Mas fazer em voz alta nos seus lares, nos acompanhando, e nós recomendamos também que ao final se diga Muhammad, é assim que nós fazemos. Rasulullah, que significa Muhammad, é mensageiro de Deus, e nós acreditamos que ao encerrar essa lembrança de Deus dessa forma, nós recebemos as bênçãos da luz espiritual completa desse esforço de lembrança de Deus. Então, vamos ficar uns 2, 3 minutos fazendo esta, digamos assim, esta prática espiritual que foi essencial na vida de Hazrat Rumi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمدا رسول الله محمدا رسول الله. E Allah, ó nosso Deus, nosso Criador e Senhor, permitir que essa prática, essa lembrança de vós, esses momentos compartilhando conhecimento sagrado revelado por vós a um ser tão especial como Hazrat Rumi, seja benéfico para todos nós, seja guia e orientação para todos nós. Amém. Espero que as senhoras e senhores tenham tirado bom proveito dessa nossa exposição e estamos à disposição para as perguntas. E, inshallah, peço a Deus, refúgio nele, respostas verdadeiras, verazes e benéficas. Bom, Sheikh, bom dia de novo. Nós temos algumas poucas perguntas, mas temos. Um dos nossos participantes pede para falar um pouco mais sobre o micro e o macrocosmo. Alhamdulillah, um grande desafio. Na nossa existência material, evidentemente, para nós é óbvio, o macrocosmos é todo esse espaço que nos cerca, inclusive o espaço sideral, com as estrelas, as galáxias, os aglomerados de galáxias, e a ciência cada vez amplia muito mais esse conhecimento e já reconhece que há regiões do espaço que sequer temos a possibilidade de conhecer porque a luz não teve tempo de chegar até nós. Esse é o grande macrocosmos. Mas no Sagrado Alcorão, quando Allah criou Adão, alayhi salam, e ordenou aos anjos que se prostrassem diante de Adão, os anjos, que são seres de luz, que não têm livre-arbítrio, perguntaram, não porque questionassem ou se rebelassem, mas para adquirir conhecimento. Como vamos nos prostrar diante de um ser, que é um ser que tem livre-arbítrio, e causará problemas na Terra, assim, resumindo o que está no Alcorão. E Allah respondeu, perguntando a Adão, para recitar os nomes de Adão, que é o nosso ancestral, do qual herdamos suas características, recitou os nomes de tudo e todas as coisas, dos atributos divinos. Então, no coração do ser humano foi colocado a essência de tudo e todas as coisas, na existência humana, no núcleo do ser humano, na essência do ser humano. Por isso, a nossa superioridade, quando realizamos esse potencial de sermos superiores até aos anjos, que são seres puros, que não erram e não pecam, porque não têm livre-arbítrio, são executores fiéis às ordens de Deus. Então, nesse sentido, no sentido interior, o macrocosmo está em nosso interior. Então, no Islã, Allah revelou dois dos seus nomes, que é Zahir, que é o manifesto, e Batin, que é o oculto. Zahir é a sua manifestação na criação, nas formas visíveis nesse mundo material, aquilo que se expõe aos nossos 5 sentidos. E o Batin, aquilo que é oculto de Deus, algumas coisas que nós não conhecemos, não temos acesso, e jamais teremos devido às nossas limitações humanas, e algumas coisas, alguns elementos que Ele nos permitiu ter acesso. Então, o nosso interior, o nosso universo do nosso espírito, da nossa alma, corresponde a esse oculto, que não se manifesta externamente, mas que tem conhecimento também, experiências, estados de consciência, que nos permite compreender Deus em sua essência e compreender a sua criação. Então, nesse sentido, no aspecto do ponto de vista da interioridade, do que é a essência do ser humano, esse seria o macrocosmos, porque é uma descrição, o conteúdo contém a essência de tudo que é manifesto externamente. Essa é a visão que está no Sagrado Alcorão, essa é a visão que Hazrat Shams de Tabriz acendeu a faísca no coração de Hazrat Rumi, para que ele compreendesse que tudo aquilo, e tem um dito do profeta Muhammad que diz assim,
Aquele que conhece a si mesmo, conhece a seu Senhor. Então, conhecer a si mesmo, não só no Sagrado Alcorão, mas no exemplo do profeta Muhammad, é uma grande orientação divina e profética para que entrarmos nesse macrocosmo. E, num primeiro instante, o que conhecemos ao buscar o conhecimento de si mesmo são o nosso aspecto externo, os nossos condicionamentos, os nossos erros, a nossa visão limitada da existência. Depois que conseguimos nos desvencilhar desses condicionamentos, dessas formas cristalizadas de ser e reagir, podemos começar a ter acesso à nossa verdadeira essência e aí conhecer a realidade do Senhor, que se manifesta em nós também, que é o nosso Criador. Essa é a visão que Hazrat Rumi e tantos outros exemplificaram com suas vidas e manifestaram, e ele mostrou produção, trazendo para nós, que estamos nos esforçando para seguir os seus passos, o conhecimento a partir da obra e dos exemplos que deixaram. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta sobre uma tradição sufi, que é a dança em giros. E se o senhor poderia explicar como é essa meditação? Sim, é uma forma de zikr, é uma forma de lembrar de Deus. E, na verdade, na tradição oriental, o giro, esse rodopiar sobre si mesmo, é uma forma que essa cultura expressava alegria, um êxtase de muita alegria. Muitas vezes, quando nascia um filho, os homens ficavam tão felizes que a esposa trazia essa notícia, começava a rodar sobre si mesmo. Há algumas referências de que o profeta Moisés, alaihi salam, por exemplo, alguns comentaristas dizem isso, quando ele ouviu o nome Deus manifestando-se a ele, porque Deus, quando se manifesta, não há direção do som, é algo que se manifesta por inteiro. Mas um ser humano espera que o som venha de algum lugar, mas a palavra de Deus ela vem por inteiro, não vem de uma direção. Então ele, como humano, tomado de um estado muito elevado, transcendental de consciência, começou a girar, tentando localizar a fonte daquele conhecimento que chegava para ele, em estado de êxtase. E vários companheiros do profeta Muhammad também, há exemplos, relatos de ele em momentos de muita alegria, girando. E, inclusive, na presença do profeta, que a paz e a bênção de Deus seja com ele, que não os recriminou por isso. E a gente comentou, Hazrat Rumi não teve um desses momentos extraordinários em que harmonizou-se com o giro de tudo e todas as coisas, e cada parte de um par buscando a sua contraparte para se complementar, e todos nós buscando Deus, e começou a girar. E, a partir daí, ele introduziu isso para seus discípulos como uma forma de lembrar de Deus. Então, o que se vê externamente é um giro, mas internamente, o derviche, o estudante, o praticante da espiritualidade islâmica, por essa linha por essa metodologia que foi iniciada por Hazrat Rumi, internamente está lembrando de Deus, repetindo palavras sagradas, nomes sagrados de Deus, buscando, muitos fazem isso já nesse estado de êxtase, muitos não estão no estado de êxtase, mas buscam essa forma que foi iniciada como prática da espiritualidade dinâmica por Hazrat Rumi, seguindo os exemplos do passado, buscam esse estado de êxtase, de mergulhar na lembrança de Deus. Mas tem todo um simbolismo, inclusive, é incrível, né? O simbolismo dos planetas, e girando ao redor do Sol, como uma criatura também. O Sol é uma criatura e os planetas também. Mas eles simbolizam, são metáforas para aspectos diferentes dos estados de consciência que o ser humano alcança na sua jornada, na compreensão desse universo divino que se revela em tudo e todas as coisas. Então, tem o simbolismo, por exemplo, o derviche, quando gira, uma das mãos, a mão direita, fica voltada para cima e a mão esquerda voltada para baixo. Significa isso, com a mão direita, simbolizar, a metáfora é buscar o conhecimento, a luz divina, a partir do seu esforço, do seu empenho, e é um ato de humildade também. Você buscar reconhecer que Deus está acima de tudo. E esse que você recebe passa pelo seu coração, né, para chegar até o outro braço. E também num gesto de humildade e obediência, porque a função do ser humano é servir. Isso vem numa passagem do Alcorão, que Deus ordena e esclarece. Criei os homens e os djinns para me servir. Então, o objetivo de buscar não é pegar para si próprio. Deus quer que nós sirvamos a Ele, mas Ele não precisa de nada de nós. Como nós servimos a Deus? Cumprindo a nossa função
de passar para os outros aquilo que recebemos, de distribuir, tanto do ponto de vista material, conhecimento e espiritualidade também. Então, a luz recebida, passando pelo coração, é distribuída por aqueles que buscam essa luz. Essa é a mensagem que aplica-se a todo ser humano, porque todos nós temos algo de bom que nos foi dado por Deus, e a nossa missão é fazermos uso disso para nos mantermos saudáveis, física e espiritualmente, e também aquilo que excede, quando ele nos dá algum excesso, distribuir para os nossos irmãos na humanidade, porque somos todos irmãos, do ponto de vista de que todos temos um ancestral comum, que é Adão e Eva. Belíssima explicação, muito obrigado. Outro participante pergunta se homens, mulheres, crianças também podem participar dessa prática e com que frequência? Todas as práticas islâmicas, sejam as práticas canônicas, sejam as da espiritualidade islâmica, são abertos para todas as almas, todos os seres humanos, homens, mulheres e crianças. Isso vem do exemplo do próprio profeta. Muitas ocasiões, ele estava orando e seus netos, crianças de 2, 3 anos, brincavam com ele, pulavam em cima dele e ele não os recriminava. E o exemplo dele, durante a sua vida, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, era assim. Nas mesquitas, e até hoje, seguindo esse exemplo, as crianças ficam soltas no espaço da mesquita, que é um espaço amplo, que não tem limites físicos e pode ser usado de várias formas. E os corpos humanos determinam o uso do espaço. Então, na prostração diante de Deus, as crianças muitas vezes vão lá, se prostram um pouquinho, saem correndo. E a espiritualidade islâmica também é assim. Na prática do sufismo, que significa os esforços adicionais, voluntários, para buscar uma maior aproximação a Deus na nossa vida material, também é assim. E as mulheres desempenham um papel muito importante também no Islã e no sufismo, só que nós temos a visão clara de que homens e mulheres são pares, e cada par tem a sua função, tem uma natureza, uma essência própria, que deve ser respeitada e valorizada igualmente. E Deus revela no Sagrado Alcorão que o melhor dentre nós é o mais temente. E tem o conceito de taqwa, que significa temor reverencial, saber que ele existe, é poderoso. Então, aquele que mais se harmoniza com os comandos de Deus, com as proibições de Deus e com a missão que Deus lhe deu na vida, é o que tem mais valor diante de Deus. Independente de ser homem ou mulher ou criança, muitas vezes as crianças têm valores extraordinários. Isso é reconhecido desde a época do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, quando Ibn Abbas, que era um dos companheiros do profeta criança, foi honrado pelo profeta, porque como criança já manifestava muita compreensão, capacidade intelectual e sabedoria. Isso se aplica se nós temos o dever de seguir esses exemplos, esses princípios exemplificados pelo profeta, e Hazrat Rumi não poderia ser de outra forma, não se afastou disso. Como todos aqueles que seguem a sabedoria islâmica revelada não se afastam dessas orientações éticas e morais. Então, homens, mulheres e crianças são todos bem-vindos, são todos almas buscando realização na vida. E as religiões são sistemas educativos. A espiritualidade é um sistema educativo que busca um avanço maior no mundo espiritual. E todos são bem-vindos. E é feito a partir dos encontros periódicos. Normalmente, a ordem a qual estou ligado, nós temos encontros 2 vezes por semana, tanto lá na nossa sede, em Istambul, como aqui no Brasil. E nesses encontros se pratica essencialmente o quê? Zikr, lembrança de Deus, que é o coração. O núcleo da prática sufi é a lembrança de Deus. Lembrança de 2 formas. Primeiro, o esforço ético e moral de viver uma vida na convivência com as pessoas, paz fundamentada na ética e na moralidade, que inclui a solidariedade, a bondade, o respeito ao próximo. E o esforço interno, na lembrança, nas devoções, nos sentimentos e na busca e no estudo, para enriquecermos nossa mente com luz e sabedoria e conhecimento. Isso é praticado nas ordens sufis, a partir de uma prática de convivência nas reuniões, de compartilhamento daquilo que foi revelado e das explicações que os nossos mestres deram do que foi revelado no Sagrado Corão, e do exercício crítico de
de exercício prático. O que é crítico, né? O que é crítico é esse exercício prático, na convivência, na boa convivência, senão fica só um conhecimento abstrato. E essa convivência é feita nas nossas reuniões, que inclui o honrado e solidário e carinhoso tratamento recíproco, tudo pautado pela lembrança de Deus, os esforços de lembrança de Deus pelas nossas práticas devocionais. Perfeito. A Carmen pergunta quantos são os nomes de Deus? Os nomes de Deus são infinitos, porque Deus tem, falando de Deus, tem alguns conceitos. A essência de Deus, só Ele conhece. Nenhum ser humano, nem o próprio profeta Muhammad, que nós chegou lá, a divina só Ele conhece. E tem infinitos atributos. Atributos são características. Um desses atributos é o Criador. Então, Ele criou os universos, é isso que é dito no Alcorão, não é um universo, são os universos. Todos os louvores pertencem a Deus, Criador dos universos. Então, são vários mundos, vários universos. E nesses universos, ele manifesta os seus atributos, suas características. Por exemplo, vida, ele é o vivente infinito. E a vida, ele compartilha essa vida com as suas criaturas, mas sempre uma parcela. Essa vida se torna dependente de algo ou de alguém para se manter vivo. E assim vai com esses atributos. Mesmo os atributos manifestos na criação, nem todos são conhecidos. E ele revelou parte desses atributos aos seus profetas. Parte ao profeta Abraão, alaihi salam, profeta Davi, profeta Jesus. Ao profeta Muhammad foram revelados mais de 100. Desses 100, nós consideramos 99 mais belos nomes de Deus. A maioria deles estão no Sagrado Corão. Mas esses foram os que foram revelados e nós usamos na nossa prática de lembrança de Deus. Porque cada atributo, cada nome está associado a uma bênção específica, que produz um efeito específico no ser humano, na sua espiritualidade. Por exemplo, o atributo Hay, o vivente. Então, quando nós repetimos Ya Hay, Ya Hay, Ya Hay, estamos nos harmonizando com aquilo, as bênçãos, a luz que vem própria desse atributo de Deus. E assim são os demais atributos. Mas são infinitos. E para cada profeta, uma porção deles, um subconjunto deles foi revelado. Tanto os atributos da essência de Deus, como os atributos que ele manifesta para a sua criação, nem todos são revelados e são possíveis de ser conhecidos ao ser humano. A nossa limitação é muito grande, né? Olha, nós não conhecemos o tanto. Nem isso somos capazes de saber. Com certeza absoluta. A Carmen fez outra pergunta que o senhor já, em parte, respondeu, mas ela fala, o senhor acredita que Deus está dentro de cada ser humano ou a divindade dele está fora do ser humano? Ela queria entender um pouco mais essa questão. Olha, eu fico tão maravilhado de ver como mostra que as almas buscando a mesma coisa, Deus, pelo tipo das perguntas. Então, o que essa pessoa que vos fala, essa pessoa aqui não fala de sua opinião, fala daquilo que foi compartilhado pelo profeta Muhammad e por aqueles que explicaram o que ele ensinou, como Hazrat Pir Muhammad Nureddin Jerahi, que é o fundador da minha ordem, Hazrat Rumi, que faz parte dos conhecimentos da nossa ordem também. Então, como é que se explica essa essencial pergunta? A partir do que o profeta Muhammad disse, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele. Tem uma forma de tradição chamada tradição Qudsi, em que o profeta relata algo que Deus disse a ele, mas não faz parte do Alcorão, porque não está com as palavras usadas pelo anjo Gabriel, está com as palavras que o profeta usou para explicar algo que Deus disse a ele. Então, chamado um Hadith Qudsi. Nesse Hadith é dito assim, Deus dizendo, não posso ser contido nos universos que criei, mas posso ser contido no coração do servo fiel. O que significa isso? Deus não é limitado por tempo e espaço. Isso transcende a nossa mente tridimensional. Na nossa visão tridimensional da realidade, de espaço-tempo, nós vemos, né?
galáxias, algumas tão distantes que a luz nem chegou aqui. Como compreender isso? Isso está numa surata do Alcorão, a surata Al-Mulk, em que Deus fala isso, que ao explorar esse universo, nossa vista fica cansada e confusa, não compreende tanta grandeza. Isso, olha, isso está 14 séculos atrás foi revelado, é isso que a ciência nos mostra hoje. Esse é o macrocósmico manifesto, mas tem o universo do oculto, do interno, e que Deus colocou em Adão a essência dos seus nomes. Não significa que Deus está espacialmente dentro de nós, mas significa que no ser humano há essa possibilidade de harmonização, de compreender parte dos atributos divinos que foram criados por Deus, usados por Deus para criar os universos. E Deus também diz em outra tradição que a razão da criação dos universos fomos nós humanos, seres tridimensionais materiais que têm livre-arbítrio. Essa é a definição de ser humano. Seres materiais que têm consciência de si mesmo e livre-arbítrio. Então, Deus colocou em nossos corações essa capacidade de harmonizar-se com esse subconjunto de atributos que ele utilizou. Nós podemos conhecer isso e manifestar isso para criar os universos. É claro que ele transcende a tudo isso, mas nesse sentido, ele estar no coração do servo fiel significa aquele que entra no trabalho de purificação. Esse é um elemento muito importante que o Islã nos ensina, e a espiritualidade islâmica tem uma aderência muito forte a isso. A purificação do coração, que a purificação começa pela purificação ética e moral nas relações com o mundo. Ética e moral nas relações com o mundo, com a ética e moralidade definida por Deus. E depois deve se complementar com a purificação ética e moral do coração, dos pensamentos e intenções. Esse é o ser, a alma verdadeiramente crente e fiel, que aos poucos vai descortinando-se em seu interior a compreensão desses atributos. Foi o que aconteceu com o fundador da minha ordem, Hazrat Pir Muhammad Nureddin Derrahi, que seu segredo seja santificado, e com Hazrat Rumi, que deu início à ordem Mir Levi, que seu segredo seja santificado. Eles alcançaram esses estados. Então, não é que Deus está interiormente, espacialmente, contido, limitado pelo ser humano, mas que a possibilidade de acesso e compreensão daquilo que lhe torna possível ser conhecido pelo ser humano está no interior mais até que no mundo externo. Porque, veja bem, antes de existir telescópio e Copérnico defender contra toda a sua ignorância que o cercava, que a Terra girar em torno do Sol, Hazrat Rumi já falava em planetas girando ao redor do Sol, inclusive a Terra. Ele não tinha telescópio. Antes de existir a internet, e Hazrat Umar, que foi o segundo sucessor do profeta Muhammad, comunicou-se com o seu exército que estava na Pérsia, a milhares de quilômetros de distância, e deu um comando. E lá na Pérsia, o seu general o viu, dando instrução que foi essencial para... Isso foi registrado historicamente. E meses depois, quando esse general voltou, ele relatou que viu Hazrat Rumi Hazrat Umar lhe dando essas instruções, e que foi essencial para a vitória islâmica contra os politeístas persas naquela época. Então, isso está contido aonde? Não havia internet, não havia WhatsApp, não havia telefone, nem satélites, mas houve essa comunicação a partir desse mundo interno. Mas isso vem do quê? Dessa aproximação a Deus por aqueles que viveram uma vida pura e ética, começando sempre pela relação externa com o mundo e depois ampliando-se pelos pensamentos e sentimentos, que devem ser purificados também. Só essas chaves desse mundo interno são abertas. Aqueles que manifestam impureza, essas impurezas são como bloqueios. Começa pelo mundo externo, e aí o indivíduo fica preso aos instintos, e a compulsiva busca do ego de gratificação de desejos e paixões, geralmente instintivos e materiais. Sem dúvida. Aqui pergunta também qual a importância da prática do jejum. O jejum, todos os profetas receberam instruções específicas para jejum. Moisés, alaihi salam, Davi, Salomão, Jesus e o profeta Muhammad. O jejum significa um momento de sacrifício da alma, daquilo que são as necessidades materiais, para liberar espaço e energia para aproximar-se de seu Criador. Através do jejum, nós temos uma parte da nossa realidade humana, é a parte instintiva, material, é a alma animal.
A alma animal domina a nossa consciência para levar as nossas sobrevivências no mundo material. Precisamos de comer, precisamos de relações, precisamos de segurança. E o ser humano, quando é dominado pela alma animal, se torna um ser egocêntrico, egoísta e governado por desejos e paixões. Mas a ética islâmica define que é saudável gratificar as necessidades materiais, mas tem um limite ético e moral para isso. Mas, muitas vezes, existe um conflito entre a aderência a esses limites éticos e morais e as paixões da alma, que buscam induzir o ser humano a comportar-se como um animal. Então, o jejum foi uma das coisas ordenadas por Deus como obrigatória para todo muçulmano, em um certo limite, né, durante um determinado mês, que chamamos de Ramadã, para que o ser humano tenha essa experiência de desenvolver uma parte de si que está acima do instinto, que é a sua vontade humana. Então, durante o jejum, a pessoa sente fome, mas ela, ao fazer o jejum, ela faz crescer em si a vontade de dizer à sua alma animal: agora você não vai comer, você vai comer depois do horário. Então, o nosso jejum é entre a alvorada e o pôr do sol. É um jejum que varia, dependendo da época do ano, de 14 a 16 horas. É um jejum intermitente. E depois do pôr do sol, nós nos alimentamos. Mas o instintivo fica buscando, né? Então, quem desenvolve essa vontade interior se torna senhor dos seus instintos, ou seja, senhor do seu ego. Então, esse é um dos benefícios do jejum. Adicionalmente, desenvolve solidariedade, porque quem nunca sentiu fome não sabe o que é a dor da fome e não se sensibiliza com aqueles que passam fome, porque não tem alternativa, porque não tem comida. Então, ajuda a desenvolver virtudes também. Mas, essencialmente, significa para nós cumprir uma ordem de Deus e buscarmos essa harmonização com a orientação divina. Bom, excelente. Eu acho que nós chegamos agora no limite do nosso tempo, né? Mas nós temos ainda várias e várias perguntas, inclusive pessoas agradecendo, dizendo que a sua palestra foi excelente, que gostariam de ter uma segunda parte para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer ao senhor a sua presença, as suas explicações foram excelentes e, é óbvio, teve uma última pergunta aqui que até eu gostaria de fazer. As pessoas perguntam se podem ir à mesquita e fazer essa prática mesmo não sendo muçulmano, ou islâmico, né, no caso. Inicialmente, eu agradeço a bondade dos ouvintes e dos senhores anfitriões. E eu digo o seguinte: a gente fica à disposição, se os senhores permitirem. Quem quiser pode nos contatar por e-mail, de outra forma, para encaminhar suas perguntas, a gente tenta responder. Está à disposição para retornar também, para falar de temas que despertaram mais interesse nas senhoras e nos senhores. E também, o Islã é para toda a humanidade. O profeta Muhammad, ele foi orientado a mandar convites para todos. Ele estava numa situação muito difícil e mandou convites. Ele estava sendo perseguido e quase estavam sendo dizimados pelos politeístas que os perseguiam, e Deus ordenou, através do anjo Gabriel, que ele convidasse o imperador da Pérsia, o imperador romano, o governante do Egito, que não eram nem religiosos, e muitos eram politeístas, mandou cartas para eles convidando. Então, o Islã é universal para toda a humanidade, porque todos somos seres humanos. Então, as mesquitas seguem esse exemplo do profeta. O próprio Hazrat Rumi fez isso. Ele disse: venham todos, né? Então, é aberto a todos. As mesquitas são abertas a todos, né? E aqui, o nosso espaço também, nós temos um salão de oração chamado TEC, aqui no bairro da Penha. A gente, por conta da pandemia, as nossas reuniões estão sendo feitas de forma virtual, mas a gente recebe visitantes também que queiram vir aqui fazer perguntas, fiquem à vontade para nos contatar, né? E as mesquitas também são abertas para visitação. Basta se dirigir a qualquer mesquita, falar com a administração, porque tem algumas, durante o ritual, né, tem algumas coisas que não podem ser feitas. Por exemplo, quando o muçulmano está se prostrando para orar, não pode passar na frente dele, né? Porque significa que você está forçando ele a se prostrar para uma criatura. Mas nós aprendemos que nós nos prostramos somente para Deus e mais ninguém. Aliás, disse que o verdadeiro muçulmano é aquele que se submete somente a Deus e mais ninguém. Mas o que significa submeter-se a Deus? Submeter-se à ética e moralidade divina.
que ordena que o ser humano deve ser justo nas relações, deve ser cortês, deve ser amável, deve ser solidário. Então, submeter-se a Deus significa desenvolver essas relações de cortesia, de ética, de honestidade, de retidão nas relações com os seres humanos, e não só com os seres humanos, com os animais, com os vegetais e com o planeta também. Então, mas para nós, tudo vem da ordem divina, que chegou a partir do anjo Gabriel e revelado pelo profeta Muhammad. Por isso que passar na frente de um muçulmano prostrado, simbolicamente significa que a pessoa está querendo assumir-se numa posição de que está sendo... um outro humano está se prostrando para ele, não pode, né? Esse lugar só pertence a Deus. Mas então, a gente disse isso por quê? Se aproximar das mesquitas, falar com a recepção, qual os momentos corretos, né? Tem momentos de oração, que algumas mesquitas têm pessoas que recebem. Explico, aqui também a gente está aberto para receber quem queira nos visitar, né? E participar das nossas devoções também. Sim, é livre. Muito obrigado, Sheikh. Talvez eu possa fazer uma oração de finalização aqui da nossa reunião, que eu acho que seria muito interessante. Pois não. Eu gostaria de, com a permissão dos senhores anfitriões, que eu respeito profundamente, e inclusive pelo rumo que tomou a nossa conversa e pela busca de conhecimento que a gente percebe que é muito... São irmãos, né? Essas questões. E a gente gostaria de fazer um pedido para todos nós, e para que esse pedido tenha mais chance de ser aceito, fazer aquilo que nós, na espiritualidade islâmica, nós muçulmanos fazemos, que é rezar o primeiro capítulo do Alcorão, recitar ele, que é chamado Fatiha, que é o resumo de todo o Alcorão. A gente vai dar a tradução em português e recitar ele em árabe e pedir a Deus que atenda o nosso pedido. Então, o Maravilhoso. pedido é assim: ó Deus, nosso Criador, nosso Senhor, humildemente estamos aqui suplicando a vós que nos guie a todos nós, a luz e a verdade, que nos encaminhe na condição, no máximo de nossos potenciais, a compreensão dos vossos atributos e nos aproximarmos no máximo de nossos potenciais de vossa essência, que nossa vida seja uma vida benéfica, útil, a serviço de vós, a serviço da humanidade, de todas as criaturas, como vós ordenastes no Sagrado Corão, no melhor daquilo que vós destinaste para nós. Fazemos esse pedido, Senhor, e imploramos através dessa Fátiha. El-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muito obrigado, Sheikh. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa reunião. Brevemente devemos ter outras palestras. Esperamos ver o senhor mais uma vez e um ótimo domingo ao senhor. Desejo bem a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Estamos à disposição e foi muita alegria conhecê-los e agradecemos o respeito e a bondade com que fomos acolhidos no seu espaço. E foi uma alegria muito grande também conhecer mais um pouquinho da sua filosofia, da sua religião. Muito obrigado.